Queridas irmãs, queridos irmãos, que a doce e suave paz do Evangelho esteja, permaneça e nos auxilie hoje e todo sempre. Estamos completando 10 anos que nós frequentamos essa casa de bênção e de luz. O nosso agradecimento à nossa irmã Leonor, ao nosso irmão Fernando, aos companheiros que trabalham nesta casa, pelo carinho com que nos recebe e que nos recebeu ao longo desses 10 anos. 10 anos é uma geração. 10 anos que aqui nos encontramos sentindo a presença amiga desse plano espiritual, que sempre ao entrar pelo portão nos recepciona com um abraço fraterno, envolvendo cada um de nós na atmosfera da bondade celestial. Hoje nós vamos ver um tema que esta casa, com certeza, executa com tanto amor, com tanto carinho. Os benefícios terapêuticos da caridade na cura do corpo e da alma. Quando nós aqui começávamos as nossas atividades, uma irmã põe-se a falar para todos nós de um pouquinho das atividades que essa casa exerce com maestria, convidando a cada um de nós ao exercício pleno da caridade. É por isso que no capítulo 15º do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar Paulo dizendo para todos nós: fora da caridade não há salvação. Paulo veio fazer uma corrigenda, porque há 2000 anos atrás ele diz que fora da igreja não há salvação. O nosso querido Chico Xavier falou que quando ele leu o capítulo 15º, fora da caridade não há salvação, ele sentiu um alívio. Porque se Paulo tivesse escrito fora da igreja não há salvação, ele com certeza não teria adentrado a essa doutrina encantadora que nos convida a uma reflexão. Do cristianismo redivivo, nós podemos afirmar que a Bíblia Sagrada, um livro que ao longo do tempo fora modificado, tanto pela linguagem na sua transformação, porque os escribas a escreveram apenas por códigos, e logicamente na transmissão para outras linguagens, ou na escrita de outras linguagens, modificou-se algo, ou mesmo por má fé, aonde alguns itens foram adulterados daquilo que Jesus veio nos trazer. Vou fazer-me lembrar uma carta de Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que eu tenho cópia dessa carta, que foi me dado por o ex-presidente da Federação Espírita da França, Charles Kempf, quando esteve na minha casa no Brasil. Essa carta foi encontrada e é um tesouro, porque quando ele já havia escrito o Livro dos Espíritos, feito aquele conjunto de perguntas para o plano espiritual, respondido pelo celeste corpo de espíritos que compunha a pleiade de Espírito da Verdade. Logo em seguida, o Livro dos Médiuns, fazendo ele uma análise profunda nos 70 tipos de mediunidade que nós temos entre nós. Mas foi o terceiro livro, que traria ao professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, pela qual todos nós conhecemos como nome, pseudônimo de Allan Kardec. Era férias na Europa. Ele reuniu um conjunto e um material enorme de mensagens que ele havia recebido de todos os cantos do planeta. Ele, de 30.000 mensagens que ele recebeu, separou 3.000. Era um homem criterioso. Das 3.000, ele publicou 300 no Evangelho segundo o Espiritismo.
Essa carta, ele, nas férias, vai para uma choupana à beira-mar, na França. A sua esposa retorna para Paris, porque ia se iniciar o estudo na Sociedade Parisiense de Estudo Espírita, e ela iria dar o início nas atividades, quando ele manda-lhe uma carta perguntando que gostaria que consultasse o espírito de Erasto, para saber se o que ele estava fazendo era correto ou não. Apenas essa pergunta. Amélie Baudet, sua esposa, coloca ao médium a situação e na noite perguntaram ao espírito. E o espírito traz uma mensagem lindíssima, que realmente era para ele continuar aquela obra, porque aquela obra adivinha do Espírito de verdade. E o Espírito de verdade é nosso Senhor Jesus Cristo. Era a obra que mais iria trazer problemas, dificuldades, como nós vemos até hoje, grupos no movimento espírita que não aceitam o Evangelho. Acham que Kardec ficou perturbado. Mas quando nós, os espíritas, dedicamos o nosso tempo para o estudo dessa obra maravilhosa, nós vamos encontrar no capítulo 6 o Cristo Consolador, exatamente nas instruções dos Espíritos, que são 4 mensagens, pelo Espírito da Verdade. Advento do Espírito da Verdade, aonde o professor Allan Kardec afirma categoricamente que são mensagens trazidas pelo próprio Jesus. Há muitos esperando Jesus. Jesus já retornou. Já está em nossos meios através dessa doutrina edificante. É interessante notarmos o quanto a doutrina espírita nos traz um viés e uma informação básica daquilo que Jesus efetivamente ensinou quando esteve em nossos meios. Mas uma dessas mensagens está ligada à temática que nós vamos estudar na noite de hoje. Porque quando ele diz, eu sou o grande médico das almas, eu não vim para curar os sãos, porque esses não precisam de médicos. Eu vim para curar os doentes. É interessante notar que Jesus, em 2 momentos diferentes, estando em nossos meios. Há 2000 anos atrás, quando Pedro lhe indaga, ó bom mestre, Jesus o interrompe e lhe diz, bom não, Pedro. Bom é Deus que estás nos céus. Podeis me chamar de mestre. Jesus aceitou o título de educador, de professor por excelência, e é por isso que ele esteve em nossos meios. 18 séculos depois, para 19 séculos, nós vamos encontrar ele falar que ele é o grande médico das almas. 2 títulos ele aceita, o de mestre, educador, e o de médico das almas. Por que médico das almas? Porque nós estamos vivendo e sempre vivemos na Terra com uma doença gravíssima, gerada pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade. Jesus decantou um dos momentos mais belos quando esteve em nossos meios. Jesus nos ensinou o capítulo da humildade, da simplicidade, do amar ao próximo. E nós fomos buscar nessa mensagem edificante sobre os benefícios terapêuticos da caridade, ou seja, a caridade, ela traz algum benefício para o nosso corpo ou para a nossa alma. Nós vamos estudar um pouquinho nessa noite, nessa casa que nos traz tanta luz, tanta bondade para o nosso coração. Na questão
1886 do Livro dos Espíritos, o professor Allan Kardec, na condição de um grande mestre da área da educação, ele pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. Aqui nós poderíamos apenas, com essa questão, ficarmos horas divagando sobre esse tema. Porque Kardec poderia perguntar qual o verdadeiro sentido da palavra caridade aos olhos do homem. Não. Ele gostaria de saber a visão de Jesus, qual seria o sentido da verdadeira caridade. Eu não tenho dúvida que essa resposta foi do Espírito da Verdade, que é o próprio Jesus, dizendo que 3 são as qualificações. A primeira, benevolência para com todos. Nós somos benevolentes para com todas as pessoas que estão ao nosso lado? Nós somos benevolentes dentro da nossa casa? Nós somos benevolentes no trânsito? Nós somos benevolentes com a dor alheia? São essas questões que todos nós buscamos entender dentro do Espiritismo. São esses ensinamentos que nos fazem ilustrar um caminho de uma nova renovação íntima pela qual todos nós somos convidados. Indulgência para as imperfeições dos outros. Até hoje eu tenho muitos brasileiros que me perguntam, quando fazemos comida para os necessitados, 3,5 toneladas de comida por mês, amanhã estaremos fazendo 280 quilos de comida. E há muitas pessoas que me perguntam, Sérgio, você ainda continua fazendo comida para vagabundos? Eu digo, não. Eu faço comida para irmãos que ainda não conheceram Jesus. Para irmãos que ainda não conheceram o sentido da vida. Para irmãos que muitos deles que vivem na rua ainda vivem na condição de seres primitivos. É para esses irmãos, porque Jesus nos ensinou que todos nós somos filhos do mesmo Pai. Se somos filhos do mesmo Pai, que é Deus, o Criador, todos nós vamos entender que nós somos irmãos. E se nós somos irmãos, compete, como disse Jesus, aos que conhecem mais, a obrigatoriedade de ajudar aqueles que conhecem menos. E é por isso que Jesus nos fala, façais aos outros o que gostaria que os outros vos fizessem. Mas a terceira talvez ainda é um grande desafio, o perdão das ofensas. No capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, do item 7º, com o título da paciência, ao estudar profundamente essa mensagem do Espírito Amigo, ele revela para todos nós, de maneira categórica, que a caridade mais fácil de ser exercida é a caridade da esmola. Essa que a nossa irmã acabou de pedir auxílio para os irmãos para formar as cabazes, para darmos leite às crianças, para dar comida aos moradores de rua. Esse é o trabalho que Jesus nos convida na seara bendita do amor. Se nós ainda temos dificuldade de enxergar o próximo como nossos irmãos, achando que somente aqueles nossos familiares é que são os eleitos. Há uma mensagem no Evangelho que eu acho fantástica, que ele diz assim, quando alguém bater a porta de sua casa, atenda-o bem. Porque numa existência anterior pode ter sido seu pai, pode ter sido a sua mãe, pode ter sido uma esposa, um filho, que hoje se encontra nas labaredas das dificuldades da vida. Se a caridade mais simples é a esmola,
Diz o Espírito que a caridade mais difícil é o perdão. Perdoar, como nos ensinou Jesus. E como é difícil nós perdoarmos. Fazendo uma reflexão na noite de hoje, aproveitando essa equipe espiritual que nos cerca, que permitiu que espíritos que nos acompanham muitas vezes, que nós chamamos de obsessores, que ficaram à porta do centro, onde aqui temos a liberdade de raciocinar, de pensar de maneira mais livre, porque estamos protegidos por essa aura da espiritualidade maior, questionarmos os problemas que nós temos dentro de casa, a dificuldade de perdoar os nossos entes queridos, de perdoar aqueles que muitas vezes nos ofendeu. Dr. Francisco Cajazeiras, um médico, professor da Unifor, Universidade de Fortaleza, onde esteve na minha casa várias vezes, fazendo um ciclo de palestra, criou o ICE, Instituto de Cultura Espírita do Ceará. Ele lançou um livro falando sobre o perdão, a terapêutica do perdão. E há uma mensagem que ele diz assim: perdoar é ser inteligente. Porque quando nós não perdoamos, nós colhemos tudo aquilo que se projeta dentro da nossa mente no aspecto do negativismo, abrindo um campo para que espíritos inferiores possam nos envolver. Há muitas pessoas que dizem: Sérgio, e tenho certeza que a nossa irmã Leonor, no trabalho de atendimento fraterno, ouve muito isso. A minha casa está difícil. Os familiares não se entendem. E nós logo perguntamos: você sabe fazer o culto do Evangelho? Emmanuel diz a Chico Xavier que quando nós fazemos o culto do Evangelho numa casa, todo o quarteirão é beneficiado com as luzes das equipes espirituais que ali visitam. Quando fazemos num prédio de 16 andares, apenas num único apartamento, todo o prédio fica iluminado com o Evangelho no lar. Não, eu não faço Evangelho no lar. Mas nós nos damos o prazer de ficar com a televisão ligada, naqueles programas, vendo mortes todos os dias, vendo violência todos os dias, desequilibrando o nosso coração. É por isso que Jesus disse: direis com quem tu andas, e eu direis quem tu és. No movimento espírita, eu digo algo semelhante: direis o que tu pensas, e eu sou capaz de dizer quais são as companhias espirituais que estão contigo. Eu não preciso ser um guru, eu não preciso ser um médium. Basta apenas ter um conhecimento dessa doutrina que nos encanta. O perdão ainda é um dos maiores desafios que as religiões cristãs até hoje não conseguiram nos explicar. O Espiritismo traz a reencarnação sobre a tutela de nós podermos compreender que aqueles irmãos que cobram de nós hoje alguma coisa, é porque ontem nós fizemos a eles. Estamos apenas colhendo. Num dos trabalhos mediúnicos, antes de eu sair do Brasil, conversando com uma entidade espiritual que estava num processo de perseguição terrível contra uma pessoa, foi permitido pela espiritualidade maior que ela pudesse ter um tipo de um TVP, de uma terapia, de uma vida passada. E foi dada a ela uma visão do que ela foi na sua penúltima existência. O espírito cai de pranto,
Porque ele percebeu que tudo que ele estava passando hoje, tudo que ele estava fazendo ao outro de perseguição, porque o outro havia feito a ele, é porque era um ciclo natural de uma colheita que vai se revezando a partir do momento em que nós vamos reencarnando. Hoje eu persigo aquela pessoa, amanhã ele me persegue e assim simultaneamente. Alguém tem que quebrar esse ciclo e coube a nós, com o conhecimento das leis naturais que nos cercam, aprendermos a desenvolver esse aspecto que é o aspecto do perdão das ofensas. Emmanuel, esse espírito português que trabalhou na mediunidade de Francisco Cândido Xavier, o padre Manuel da Nóbrega, que foi para o Brasil com uma equipa de jesuítas, juntamente com o padre Anchieta, ele traz obras fantásticas pelas mãos de Chico Xavier. No livro Pensamento e Vida, nos lembra de que a caridade é o sol da alma. Se nós queremos iluminar a nossa alma, que nós possamos exercitar a caridade. Essa casa é uma das poucas casas em Portugal. Eu já conheci 132 casas espíritas em Portugal. E essa casa é uma das poucas casas que tem um trabalho brilhante na área da assistência social. Um trabalho invejável. Exatamente fazendo-se cumprir aquilo que Jesus espera de todos nós. Uma vez, eu convivi à casa de Chico Xavier desde 1985. Uma vez nós estávamos à casa de Chico, era uma noite, havíamos saído do grupo espírita da prece, e era comum Eurípides nos convidar para saborear um bom café na casa do Chico. O Chico dormia muito pouco, gostava muito de conversar. Um amigo nosso levou uma planta enorme de um centro espírita. E ele abriu a planta, o Chico tirou os livros, tirou tudo que estava sobre a mesa, abriu a planta, o Chico ficou no meio da mesa, olhando, e o companheiro começou a explicar. Aqui é a sala de passe, aqui é o salão, aqui vai ser o trabalho mediúnico, aqui vai ser o trabalho de passes especiais. E foi falando tudo. O Chico olhou, e quando ele terminou, o Chico diz, mas aonde está a cozinha? Ô Chico, num primeiro momento não vai ter cozinha. O Chico falou, então isso aqui que vocês estão me mostrando pode ser tudo, menos uma casa espírita. Porque uma casa espírita que inaugura tal dia, às 10 horas da manhã, a meio-dia tem que servir a sopa. A meio-dia tem que entregar as cabazes. Porque uma casa espírita que não trabalha na caridade não é uma casa espírita. Isso eu ouvi na casa de Chico Xavier. A importância que Chico Xavier dava para o trabalho da caridade. Ah, mas eu ainda, Sérgio, não tenho tempo. Se nós não temos tempo, vamos ajudar a casa que desenvolve o trabalho, trazendo os alimentos dentro das nossas possibilidades. Tudo isso é o exercício da caridade. A caridade não é um fim, mas um meio de transformação interior, de resgate e aprendizado. É interessante que uma vez o nosso doutor Adroaldo Modesto Gil, o nosso benfeitor amigo, que dirige todas as nossas atividades lá no Brasil, e quando nós estamos aqui em Portugal, na confecção da pomadinha Chico Xavier, ou nas palestras, o doutor Adroaldo sempre fala para o nosso grupo. Porque muitas vezes a gente tem pessoas que se envaidecem com o trabalho da caridade, da distribuição de alimento para os necessitados. E uma vez ele disse assim, eu gostaria que todos soubessem que o maior necessitado de todos são vocês que estão trabalhando.
E eu lhe perguntei, por que, doutor Eduardo? E ele disse assim, por uma razão muito simples. Vocês estão quebrando as correntes do orgulho, do egoísmo e da vaidade. E uma vez nós estávamos na casa do Chico, ano passado eu completei 40 anos de assistência social num convite que Chico Xavier nos orientou naquela primeira visita a ele em 1985. Então, quando nós íamos lá para Uberaba, o Chico perguntava, meu filho, como é que está o trabalho assistencial? Ah, Chico, tá bom, o trabalho está funcionando bem. Ele diz, como é que estão os nossos clientes? Eu dizia assim, olha, Chico, é difícil, não é? Ele diz, ah, meu filho, os nossos clientes são os mais exigentes. Porque ali você vai encontrar pessoas que foram rainhas, reis, pessoas que tiveram muitas posses, que hoje bate a porta de uma casa para buscar alimento. Então, meu filho, são muito exigentes. Eu sempre guardei essa colocação que o Chico nos colocou, não é? Então a caridade vai além da esmola ou do auxílio material, porque tem que estar acompanhado a um sorriso, a um abraço a essas pessoas. Eu me lembro que na semana que eu vim a Portugal, eu fui na rua, nós temos um trabalho de entregar 50 marmitas embaixo das pontes, dos pontilhões, para jovens que ali moram, que são jovens drogaditas, em que estão muitas vezes machucados, feridos, já não tem mais força de sair daqueles lugares. E nesse dia eu encontrei um rapaz que ele veio em minha direção e disse, tio Sérgio, você sabe que hoje é um dia especial para mim? Eu digo, é mesmo, meu irmão, por quê? Ele diz, é o dia do meu aniversário. E eu digo, é verdade? Ele falou, é. Quando eu fui cumprimentá-lo, ele diz assim, você me faz lembrar meu pai. Você não me dá um abraço? E eu dei um abraço àquele irmão. Eu confesso que nós dois choramos. Ele se emocionou muito. E ele me disse assim, Sérgio, foi o melhor presente que alguém poderia ter dado no dia de hoje. Que Jesus te abençoe. Aquilo foi falado com uma emanação de vibração tão grande que eu senti o meu coração pulsar uma alegria indescritível das emoções que nós sentimos nesse trabalho. É sentimento ativo de amor ao próximo. Caridade como instrumento de evolução espiritual. Não existe outra fórmula de nós não evoluirmos se não for pela caridade. É verdade que nós muitas vezes pensamos que a caridade é apenas a caridade material. O professor Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz a caridade material e a caridade espiritual. A caridade material é essa que nós fazemos, que essa casa faz com maestria, que nós fazemos lá em Itapira. Mas essa casa também desenvolve uma outra caridade, que é a caridade espiritual, que tem pessoas que muitas vezes têm muitos recursos, mas não tem paz, não tem alegria. Pessoas que sofrem porque não conhecem Jesus. E num determinado momento da vida percebe que o materialismo e tudo que ela possui não lhe traz a felicidade. Uma vez, um homem muito rico vivia numa pobreza espiritual. O homem não sorria. O homem não tinha felicidade no coração. O homem andava sempre depressivo. E um homem riquíssimo tinha casas e apartamentos em várias partes do mundo.
tinha aviões, empresas. Um dia, jantando com um diretor de uma das suas empresas, ele contava que ele não era feliz. Esse diretor era espírita e diz a ele: você não quer ir comigo para Uberaba? Vamos visitar Chico Xavier. Talvez Chico Xavier tenha uma palavra que com certeza vai te ajudar. Aquele homem já havia procurado tantos médicos no Brasil e no exterior. Talvez seria uma solução. Marcaram e foram para Uberaba. Era de madrugada, Chico já havia terminado os trabalhos. Quando ele foi cumprimentar o Chico, Chico chamou ele pelo nome, ele já estranhou. Chico começou a falar algumas coisas dele, pessoais. Ele ficou olhando para o Chico e disse: seu Chico, eu precisava revelar uma coisa para você. Eu não sou feliz. Você poderia me explicar por quê? O Chico sentou, ele sentou. O Chico olhou para ele e disse assim: meu irmão, você sabe por que você não é feliz? Ele diz: não, é porque você nunca fez uma pessoa feliz. Aquele homem viu um brilho nos olhos de Chico Xavier. E ele então disse: Chico, fala um pouco mais sobre isso. E o Chico começou a dissertar sobre a caridade. Num belo momento, o Chico então disse a ele: meu irmão, quando você retornar para a sua cidade, era de um estado do sul do país, você compre algumas cabazes, ponha no seu carro, vá numa comunidade muito pobre na sua cidade, veja aquelas casinhas, aqueles barracos, e sinta o que o seu coração vai me pedir. Bata, pergunta se eles estão precisando de comida. E você vai ver a alegria que eles vão te receber. E essa alegria vai te contaminar. E você vai sentir alegria. Compre uns brinquedos. Não entregue numa creche, nem numa instituição. Vai você entregar nesse bairro pobre. E esse irmão se tornou um grande espírita, um dos maiores espíritas do Rio Grande do Sul. Mostrando para todos nós que são compromissos que assumimos no mundo espiritual e que, chegando aqui, o materialismo nos consome de tal maneira que nós esquecemos o nosso compromisso. Já devido ao horário, caminhando para o final, Emmanuel, no livro O Consolador, nos orienta: a caridade sincera é tratamento espiritual que suaviza a alma e prepara o ser para a renovação interior. É interessante que eu estou preparando para apresentar em Leiria, que vai ter um congresso médico agora nesse final de semana, e eu faço a abertura desse evento, e foi pedido para que eu falasse sobre a reforma íntima na visão espírita. É interessante que no Pentateuco espírita nós não encontramos nenhuma frase do professor Allan Kardec e nem dos espíritos falando de reforma íntima. O que se fala é reforma moral. A reforma íntima foi adaptada nas obras literárias no Brasil. Reforma íntima significa transformação, renovação, eliminando aquele homem velho que ainda está dentro de nós, a ponto de Jesus, há 2000 anos atrás, dizer para todos nós: abandonai o homem velho que está dentro de vós, para que o homem novo possa renascer. O homem velho, como nós falamos hoje, ao longo de vários momentos da palestra, é o nosso orgulho, o nosso egoísmo, essas fontes geradoras que carregamos há milênios, que têm, logicamente,
atrapalhado o nosso processo evolutivo. Então, quando nós nos dispomos à caridade sincera, é tratamento espiritual que suaviza a alma e prepara o ser para a renovação interior. Essa oportunidade que uma casa espírita nos concede para refletirmos sobre o que é a vida. Da onde nós viemos, para onde nós vamos. É interessante que muitas pessoas cá em Portugal têm me perguntado: Sérgio, eu vejo você muitas vezes na página da TV ou nas páginas pessoais se apresentar junto com um amigo seu, pessoal, que é bispo da Igreja Católica Apostólica Brasileira. É verdade. Esse bispo tem feito um trabalho conosco. Nós temos estudado o Pentateuco Espírita. E esse bispo só tem dificuldade de entender a reencarnação. O restante ele já consegue pregar na igreja muitas coisas que está em Kardec. É interessante que às vezes ele fala: Sérgio, eu preciso que você vá no domingo à tarde na missa. Eu falei: mas eu não vou comungar. Ele fala: não, isso aí depois a gente conversa. Porque ele quer me apresentar para a comunidade das igrejas que ele dirige para poder nos ajudar nos alimentos que nós fazemos no centro. E a primeira vez que ele me chamou no altar da igreja, ele diz uma frase que me marcou muito. A igreja estava lotada de pessoas. E ele disse assim: esse irmão, vocês precisam conhecer o trabalho. Ele faz comida. Sabe para quem? Para os filhos dos católicos que aqui estão, que deveriam estar fazendo e não fazem. Por isso, nós temos a obrigação moral de ajudá-lo. Então, esse irmão 2 vezes por semana vai almoçar ou jantar na minha casa. E quando tem uns problemas, vai conversar conosco para ver como nós poderíamos auxiliá-lo. A caridade não tem fronteiras. Hoje começa a trazer para todos nós a beleza desse aspecto que nos ensina que as religiões hão de se unir, não pelo objetivo da mesma doutrina, mas pela espiritualidade que nós vamos desenvolvendo em nosso coração. Rogamos a Jesus que possa continuar nos envolver, nos abraçar e nos iluminar hoje e todos sempre.